Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Como foi dito, meu nome é Gabriel. Tenho 29 anos. Com a graça de Deus, pude me formar no seminário nesse ano. Mas já faz aí por volta de 8 anos que eu estou me dedicando integralmente para essa vocação que Deus dá, para nós, que é de levar a palavra de Deus adiante. Conheço o Fabiano, pastor Fabiano, a longa data, como amigo próximo. E já fazia um tempo que a gente não se via, Acho que mais de 2 anos aí, não sei. Mais ou menos. Então, houve a oportunidade de vir para cá, Tendo em vista que nós estamos de viagem no ano que vem para um lugar distante, região do Acre. Ó, pertinho, né? Então fazia... No Acre, ainda é longe do Acre. É no Acre, mas ainda fica um pouco mais para lá. Então, por conta disso, a gente ficaria aí um tempo sem se ver, Aproveitamos a oportunidade. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus na escola bíblica de hoje. E, bom, minha esposa Ana está aí com vocês, vai poder depois conversar com vocês também. Para alguns já puderam conversar com ela ontem. Mas hoje o meu objetivo, indo à nossa aula, estabeleci aqui como um tema para que nós estivéssemos estudando em torno da palavra de Deus, o conceito de coração e a prática cristã. O conceito de coração e a prática cristã. E você pode ficar aí com a sua Bíblia já preparada, porque nós iremos passear em torno dela por alguns versículos bíblicos. Tenho água aí. E eu quero esclarecer um pouco mais a respeito do que se trata, Porque é um tema que está um pouco no ar. Mas, em primeiro lugar, pensar a respeito dessa ideia de prática cristã. O que isso significa? Bom, quando nós falamos, por exemplo, de teologia, nós entendemos esse assunto como o estudo da palavra de Deus, daquilo que Deus falou para nós. A Bíblia, Aquilo que Deus, das muitas coisas que Ele quis nos ensinar, deixou registrado aqui, que nós podemos estudar, a fim de obedecê-lo e glorificar. E existe uma área da teologia que é chamada muitas vezes de teologia prática. E existe também uma outra ideia, que é a ideia da prática da teologia. O que eu quero dizer com isso? O que significa a prática da teologia? Significa a prática da palavra de Deus. Significa, em outras palavras, piedade. Já ouviu falar sobre piedade? O que é uma pessoa piedosa? É alguém que você vê na vida dela a prática da palavra de Deus. É uma pessoa que ela não só crê, mas ela vive aquilo que ela diz crer, não é? Isso é uma pessoa piedosa. É uma pessoa humilde, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que tem esperança no coração, é uma pessoa que transmite com a sua vida aquilo que ela diz crer. Que ajuda os outros. Muito bem, minha irmã. Qual que é o seu nome? Ruth. Prazer. Muito bem. Por outro lado, para além da prática da teologia, existe a teologia prática. E o que isso significa? Muitas vezes nós falamos na igreja sobre missão, nós falamos na igreja sobre evangelismo, falamos sobre aconselhamento, falamos sobre ensino da palavra de Deus, sobre pregação. Todas essas coisas estão em torno dessa área da teologia, que é onde essa teologia entra em prática e que tem a ver muitas vezes com aquilo que Deus exige de nós. Deus exige que, como igreja, nós levemos o seu evangelho adiante. Deus exige que, como nós estamos fazendo aqui, nós tenhamos o hábito de ler e estudar a sua palavra. Deus exige que nós ensinemos a palavra dele, por exemplo, aos nossos filhos. E como é que nós fazemos isso? Por isso, o tema, mais uma vez, ressaltando aqui do nosso estudo hoje, é o conceito de coração e a prática cristã. Por quê? Porque você entender aquilo que a Bíblia ensina sobre a ideia de coração, o que é o coração na Bíblia, e esse é um assunto que a Bíblia fala muito.
do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ler em todos os textos bíblicos de alguma forma tocando nessa ideia de coração. Como isso contribui para que nós cumpramos com o nosso dever de ensinar os nossos filhos, o nosso dever de pregar a palavra de Deus, o nosso dever de aconselhar uns aos outros, como a palavra de Deus mesmo coloca. E além disso, agora em se tratando da piedade cristã, nós perceberemos que piedade vai além de um comportamento, mas é algo que começa de dentro para fora. Né? Essa vida que Deus exige de nós, uma vida que agrada a Ele, não é simplesmente de mera observância externa, de hábitos, porque para hábitos nós não precisamos de Deus. Sabia disso? Para ter bons hábitos, você não precisa de Deus? Existem livros que não são cristãos que falam a respeito de bons hábitos, não é verdade? E há pessoas muitas vezes que são até pessoas extremamente éticas, né? Do ponto de vista externo, até extremamente fáceis de conviver, de trabalhar, de viver. Tem bons hábitos, mas será que é somente isso que Deus quer de nós? Exato. Aquele que não vive para servir, não serve nem para viver. E o serviço que nós fazemos não é somente um hábito, mas é algo que parte do nosso coração. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo nisso que eu estou conversando aqui? Muito bem. Então vamos então para o nosso estudo. Em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ixi. Solta aí. Quer mais baixo? Tá firme, né? Tá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de número 4 a 5. Esse texto contém algumas coisas aqui que são importantes para o nosso tema. Diz assim, na verdade vamos fazer assim, algum dos irmãos, por gentileza, que sentir no coração, pode fazer a leitura, 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Fique com esse texto aberto diante dos seus olhos, passeie seus olhos sobre ele. Veja que riqueza, diz aqui a palavra de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Uma das coisas, infelizmente, um pouco tristes, é nós termos recebido da parte de Deus armas, aqui eu estou falando de armas mesmo, presentes, instrumentos, para que nós usemos, não só na nossa vida, mas nessa trajetória agora que nós temos como discípulos dele. E muitas vezes essas armas serem desconhecidas por nós. Muitas vezes nós estarmos vivendo e usando ferramentas, e nós podemos usar ferramentas que o mundo conhece, ferramentas que são comuns a todo tipo de pessoa e são úteis, mas somente elas, e não percebemos também que existem coisas que Deus coloca em nossas mãos, ferramentas que vêm dele e que fora da igreja as pessoas não têm essas ferramentas. E qual é a importância disso? O texto vai dizer aqui que essas armas não são carnais. Né? As nossas armas, a nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e são poderosas para quebrar fortalezas. E existem fortalezas que só podem ser quebradas com essas armas. Existem situações na vida,
Existem problemas, existem questões, existem coisas, como o próprio tema do nosso tema, né, hoje sugere, que são inclusive relativas ao coração. E agora eu quero que você pense comigo. Aí está diante de nós uma fortaleza, o coração. O coração é algo que é como que se fosse uma fortaleza que é a imagem daquele castelo que tem aqueles muros altos, muito bem construídos, protegidos para impedir que qualquer outra coisa entre dentro dele. E o nosso coração é uma fortaleza. E dentro do nosso coração tem ali tesouros. Vamos colocar dessa forma? De forma metafórica, de forma simbólica. Existem ali preciosidades, né? Existem ali os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de acordo com a Bíblia, de onde surgem todo o nosso ser. Flui do coração. E às vezes nós lidamos uns com os outros. Com as armas de Deus? Não. Com as pessoas no nosso serviço, na nossa casa, com as armas de Deus, as armas que Deus nos deu? Não. Nós lidamos com os nossos conselhos, com os nossos achismos, com muitas vezes a nossa força, quando Deus ele colocou para nós ferramentas, Ele nos deu instrumentos para que nós usemos e nos apropriemos dele. Veja agora o que diz o texto. Para que faça colocar todo o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Para que todo pensamento, todo sentimento, toda a vontade do ser humano possa se dobrar diante de Deus. Para que o coração se dobre diante de Deus. A Bíblia, ser cristão não é, por exemplo, você ser uma pessoa sem razão. Você deixar de lado a sua inteligência. Mas é fazer a sua inteligência, a sua razão se dobrar de joelhos a Deus e diante de Cristo. Ser cristão não é fazer você agora se tornar uma pessoa antipática, dura, extremamente sem sentimento, incapaz de se compadecer do outro, uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Mas é fazer o seu sentimento se colocar diante de Cristo. Dobrar-se diante de Cristo. Saber que nem todo sentimento é verdade. E deve ser ouvido, né? Ser cristão não é fazer você uma pessoa ascética. Essa é uma palavra que a Bíblia usa que é difícil, mas diz respeito àqueles que simplesmente abrem mão de todo tipo de vontade, dizendo que o abrir mão da vontade em si traz para si algum, como eu posso dizer, alguma vantagem espiritual. Não, você pode ter vontades. Faz parte do ser humano ter vontades. Mas ser cristão é fazer com que toda a nossa vontade esteja dobrada diante de Jesus Cristo. É isso que diz o texto aqui. Fazendo cativo todo pensamento em obediência a Cristo. E embora o texto bíblico use aqui a ideia de pensamento, pensamento é só uma palavra para falar de uma outra palavra que nós estamos tratando aqui. Pensamento é sinônimo de algo maior, de algo mais profundo, onde habita todo o nosso ser. Pensamento é sinônimo de coração. E nós vamos ver aqui nessa aula. Então, se você puxar aí na sua memória, no seu conhecimento bíblico, daquilo que você já leu a respeito da Bíblia, você já viu a respeito de Jesus Cristo, você vai perceber. Jesus não ficava no seu ministério a todo momento preocupado, excessivamente preocupado, ou lidando somente, por exemplo, com aquilo que era externo, com o comportamento. Jesus lidava com o comportamento? Eu acho que sim. Comportamento é algo importante? É importante. Mas aquilo que vem antes do comportamento é aquilo que Jesus lidava. Jesus sempre lidou com o coração. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia em outro texto. No Evangelho de João, capítulo 2, verso de número 23 a 35. Evangelho de João,
capítulo 2. O final do capítulo 2, versos de número 23, corrigindo aqui, verso número 23 a 25. Diz assim, eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Até aqui. Vamos tentar entender um pouco desse texto? O que diz aqui? Jesus estava onde? Jerusalém. O que significava Jerusalém para os judeus? Jerusalém é a capital religiosa dos judeus. Era um lugar para os judeus extremamente especial. Quando Jesus estava em Jerusalém, diz o texto, verso de número 23, durante a festa da Páscoa, junto de mais duas outras festas, e talvez até acima das outras festas, a festa da Páscoa era a cerimônia religiosa mais preciosa para os judeus. Por quê? Se você voltar aí na sua mente, lá em Êxodo, você vai se lembrar de quando Deus libertou o povo de Israel de forma poderosa. Aquela festa fazia lembrança da aliança de Deus com o seu povo e do seu amor, demonstrado na libertação do povo, no Egito. Então ele estava na cidade mais religiosa dos judeus, na festa do ponto de vista religioso mais importante para os judeus, e mais, o texto diz que muitos judeus, o povo da aliança, aqueles que tinham a lei, os profetas, eles viam os sinais que Jesus fazia. E Jesus, ele fazia sinais. Os sinais, eles eram uma demonstração de que Deus estava com Jesus. E de que ele era o Messias, o Filho de Deus. E o que acontecia então? Eles viam os sinais e eles creram no seu nome. Esse Jesus aí, cara, o cabo é bom. É diferente. Mas aí o texto colocando esse clímax para nós. Parece que não tem uma cena tão religiosa assim, né? Pensa um lugar religioso. Pensa algo tão assim, do ponto de vista externo. Deus está ali. Jerusalém. Páscoa. Jesus fazendo sinais. As pessoas convertendo. Oh, coisa boa. Imagina aqui, aniversário da igreja. Estou colocando como exemplo, que me veio à mente agora. Vamos tentar colocar algo parecido. Todas as igrejas do presbitério estão reunidas na igreja. Chama aí um pastor conhecido, aí o Hernandes, não sei, Nicodemos. Jesus está aqui. Mas aí o texto bíblico, depois de criar todo esse clima, diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Eles criam em Jesus. E o texto faz um jogo de palavras. Eles criam em Jesus, mas Jesus não cria neles. É mais ou menos isso que está dizendo o texto. Sim. Exato. Exato. Jesus, ele teve um problema muito grande, com os publicanos e fariseus, que eram esses homens da lei. Mas aqui eram pessoas comuns nesse texto. Muito possivelmente eram pessoas comuns. Mas ainda assim, eles criam externamente Jesus, mas Jesus não cria neles. Por quê? O texto vai dizer que ele sabia, ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem.
E mais uma vez, o texto bíblico vai dizer, ele sabia o que era a natureza humana. A palavra aqui é, Jesus sabia o que era um homem. Por duas vezes o texto bíblico diz, Jesus sabia o que tinha no homem. Jesus sabia o que era o homem. Jesus sabe que o nosso coração é ruim. Que o nosso coração, ele não é tão sincero assim muitas vezes. Em especial no caso daquelas pessoas. Mas olha que interessante. Avança aí um versículo na sua Bíblia. Depois do 25, qual que é? É o capítulo 3. Termina o capítulo 2, né? Jesus não precisava de que desse testemunho a respeito do homem, porque Jesus sabia o que era o homem. E aí o texto bíblico vai dizer assim, havia entre os fariseus um homem. Quando o texto bíblico nos conta que Nicodemos ele era um fariseu, como a nossa irmã mencionou, que eram aqueles que já foram reprovados pelo próprio Batista. O texto bíblico está destacando que esse homem daqui, ele era diferente de todos os outros homens. Ele era um líder dos fariseus. Ele era um homem destacado. Mas quando o texto bíblico menciona que ele era um homem, ao mesmo tempo o texto também coloca que ele não era diferente de nenhuma das outras pessoas. Aquelas pessoas no capítulo 2 foram até Jesus porque elas viram os sinais. E quando chega aqui, esse homem diz o que para Jesus? Não é isso? Senhor. Ele diz assim, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz. E o Evangelho de João agora vai colocar a história deste homem, passando um pouco o texto, no capítulo 4 vai contar uma história de uma mulher, no início do capítulo 4, a mulher samaritana, e você vai passar então o texto bíblico. Ainda no final do capítulo 4 você vai ver que o texto bíblico vai falar de um oficial do rei. Quem são essas pessoas? Todos homens, seres humanos. E o que o texto passa então a mostrar é que independente de quem seja, Jesus não está preocupado somente com o que é externo. Jesus está preocupado em lidar com o coração dessas pessoas. E embora sejam pessoas diferentes, com todas elas, Jesus está lidando com os seus corações. Você vê que, da mesma forma como é conosco, nós somos pessoas diferentes. E às vezes temos até hábitos diferentes, formas de falar diferentes, posturas diferentes, personalidades, jeitos diferentes para reagir com uma coisa ou outra. Mas o que Deus quer lidar mesmo conosco é com o coração. Veja, o que o texto bíblico diz a respeito de Nicodemos? Ele era o príncipe um líder dos judeus, né? Eu estou falando aqui príncipe porque veio à mente o texto, ali a palavra, né, de líder também pode ser traduzida como príncipe, mas ele era o líder dos judeus, ele era alguém religioso. Ele era um homem. No capítulo 4 o texto vai apresentar um perfil totalmente oposto ao dele. Uma mulher e uma mulher samaritana, ou seja, não era religiosa, muito menos. Era de um povo que para os judeus era, assim, distante, anda longe de mim. O texto bíblico vai dizer que Nicodemos chega diante de Jesus com palavras bonitas e muito bem escolhidas. Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier da parte de Deus. Já aquela mulher samaritana já chega de forma escrachada com Jesus, né? Como que é isso? Você me dando água de beber? Que negócio é esse? Discutindo. Já parecia uma mulher mais arretada, né? Nicodemos, todo podado, começa a ser tratado por Jesus. Ele que se chega como um professor, sai dali como um aluno. Ele pergunta para Jesus, como que pode ser isso? Quando Jesus fala a respeito do novo nascimento. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Mais uma vez, Nicodemos fala para Jesus no decorrer do texto, como é que pode ser isso? Ele que chega como um mestre, sai como um aluno. Aquela mulher, que era uma pecadora, como o próprio Jesus pontua,
havia passado por vários relacionamentos, das quais nem mesmo seu último marido ali estava algo certo. Jesus corrige ela. Ela, que era uma pecadora, porque vai até Jesus. Ela sai, então, contando o seu testemunho para as pessoas da sua cidade. E como alguém que foi tratada por Jesus, ela parece receber a salvação de forma muito mais ávida, de forma muito mais rápida do que aquele homem, Nicodemos, que era um mestre da lei e que então estava ali conversando com Jesus. Nicodemos, no meu entender, ele acaba no final das contas recebendo Jesus. Quando você olha em certo momento do Evangelho de João, ele defende Jesus no Sinédrio. E vai dizer no final do Evangelho, quando Jesus estava ali, havia ido para a cruz, que ele e José de Arimateia recolhem o corpo de Jesus. Mas o que o Evangelho de João está mostrando? Parece que foi bem devagarzinho, com ele que era um mestre. Mas em tudo, aquilo que nós lemos no texto ali de 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4 a 5, se vê aqui. Qual que é o grande objetivo de Deus, se não fazer o nosso coração ser levado a Cristo, cativo a Cristo? Esse é o foco. Bons conselhos podem melhorar a nossa vida. Você quer melhorar a sua vida? Sabe uma coisa boa também? Exercícios físicos ajudam, a melhorar a nossa vida. Eu, inclusive, estou começando a correr, porque eu estou ficando com o meu... Eu estava, esses anos aí, fiquei bem mal, assim. Comecei a perceber que o meu, eu estava precisando melhorar, assim, as coisas. Até melhora, a forma da gente pensar quando a gente faz exercício físico. Da gente conseguir lidar no dia a dia, os horários, dormir. Faz você beber mais água, faz tudo. E essas coisas são extremamente importantes e espirituais também. Cuidar do corpo é espiritual. Mas eu estou falando aqui agora do coração. O coração, ele é a fonte de onde sai tudo. A Bíblia fala, por exemplo, de coração, e aí você pode abrir a sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 27, 4, como um sinônimo de algo profundo. Ezequiel 27, 4. No coração dos mares estão os teus limites, os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. A palavra coração aqui é usada pela Bíblia como um sinônimo, ou seja, algo semelhante a profundezas, no coração dos mares. E usando essa imagem, a imagem dos oceanos, é curioso, como ser humano, ainda hoje ele é muito curioso quanto ao que há no universo, quanto o que há nas estrelas. Até nesses últimos tempos tem se falado muito de uma espécie de, não sei se estrela ou cometa, que estava vindo em direção para passar próximo da Terra, que é o 3AI Atlas, alguma coisa assim. Mas você sabia que os oceanos são muito desconhecidos, os oceanos da Terra? É uma porcentagem muito pequena dos oceanos do nosso planeta que pôde ser estudado em toda a sua complexidade. É assim algo ínfimo, de tão profundo, de algo tão, um universo tão grande que existe ali para dentro dos oceanos. Quando a gente fala de oceano é algo profundo, é algo perigoso. Os povos, durante toda a história da humanidade, sempre olharam para os mares como algo perigoso, profundo, traiçoeiro. E assim também é o coração humano. O coração humano é profundo, ele é desconhecido. Quem é que conhece o coração humano? Deus conhece o coração humano. Diz lá em Jeremias 17:10, e você não precisa abrir, eu vou ler aqui de forma breve. Eu sou o Senhor que
que sonda o coração. Deus sonda não somente os oceanos, o universo, Ele sonda o coração. A Bíblia também menciona o coração como sinônimo de mente. Por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio 29:4. Deuteronômio 29:4. Eu vou citar aqui alguns textos bíblicos para que a gente consiga, entender aqui o assunto. E eu vou falar talvez até um pouco de forma mais rápida, então se você quiser abrir, fique à vontade, mas aí eu vou acelerando aqui para que a gente consiga cumprir o nosso horário. O texto diz assim: o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até os dias de hoje. Não deu coração para entender. Perceba essa expressão, a forma como é colocado. O coração como um sinônimo de pensamento. Isso não acontece somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 22, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês arrazoam em vosso coração? Ou seja, o que vocês estão pensando no coração de vocês? Mais uma vez, coração é sinônimo de mente, de pensamento na Bíblia. Por esse lado, a gente percebe que muitas vezes pessoas dizem não se convencer a respeito da fé cristã. Dizem não se convencer a respeito da existência de Deus. Dizem não crer em Jesus, não crer na Bíblia, expor até mesmo uma série de argumentos lógicos e racionais. Mas você sabia que por trás disso, o problema não é racional. O problema não é de mente. É o que diz lá em Romanos capítulo 1. Antes da dificuldade lógica vem o coração. Não é por falta de provas que muitas pessoas não se dobram e não reconhecem a Cristo, mas é justamente por uma falta de incapacidade de reconhecer quem Deus é e quem elas são, que necessitam de Deus, que necessitam da graça de Deus, que são pecadoras, como todos nós somos. A Bíblia também menciona o coração, nós vemos isso lá em Neemias capítulo 2, como um sinônimo da fonte das nossas emoções. Por exemplo, no contexto ali da narrativa de Neemias, o texto bíblico diz o seguinte: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. E também no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não deixe o seu coração ficar abatido. Credes em Deus, credes também em mim. Por isso, nós percebemos pela leitura bíblica que existe um aspecto em que a nossa fé traz benefícios terapêuticos para o ser humano. Que aquele que está com a sua fé enraizada em Deus, essa pessoa ela passa por problemas difíceis e encontra conforto, encontra força, encontra coragem mesmo. Motivação para os sentimentos, para se colocar para cima, mesmo em situações difíceis. Porque a nossa fé ela lida com o nosso coração. Além disso, a Bíblia trata coração como um sinônimo até mesmo da vontade. Nós vimos da mente, dos sentimentos e agora das vontades. Isso está lá em Êxodo, capítulo 25, 2. O texto bíblico diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Aqueles que dariam oferta seriam aqueles cujo coração os moverem, ou seja, a vontade de fazer isso. Da mesma forma, no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 9, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no
Coração. O coração é aquele que move para fazer alguma coisa. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É por isso, por exemplo, que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, verso de número 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como nós vimos, do coração é onde está instalada a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, as nossas estratégias para resolver as coisas, a nossa memória. E quando nós falamos em coração, na verdade, meus irmãos, nós estamos falando de quem nós somos de verdade. Nós estamos falando dessa parte interior nossa, tendo em vista que o ser humano não é somente uma máquina, como muitas vezes, numa perspectiva somente materialista. Veja, aqui eu estou falando daqueles que não acreditam que, por exemplo, exista espírito, que o ser humano possui uma alma, que exista um Deus que é espírito, que extingue completamente essa parte espiritual, que é uma parte totalmente real. Trata o ser humano como se fosse simplesmente uma máquina. E embora ele seja de fato uma biologia tão complexa, né? Aqui nós temos uma irmã, eu ouvi dizer que é bióloga, né? Que é algo assim tão perfeito, ainda assim não é somente uma máquina. É algo em que, conforme diz a palavra de Deus, foi feito do pó da terra, isso é, a parte material, mas foi colocado dentro um espírito, um fôlego. E então o ser humano se tornou uma alma vivente. Ele se tornou um ser, é um ser complexo. Duas coisas juntas, corpo e espírito. De tal forma que quando o corpo está doente, a alma sofre. O coração sofre, não é? Também, quando de repente a alma, o coração está atribulado, quantas dores no corpo são sofridas, quantas doenças muitas vezes são vistas, e vai ao médico, e estuda, e vê, mas não tem nada. É do coração mesmo, é do coração, porque está junto. A Bíblia trabalha a divisão dessas duas coisas como morte. O corpo volta ao pó de onde ele veio, e o espírito volta a Deus que o criou. Mas não foi feito para ficar dividido. Essas coisas foram feitas para estarem unidas. O corpo sendo cultivado como o templo do espírito, e a alma, obviamente, cativa, dobrada diante de Jesus Cristo, como nós vimos no primeiro texto que nós lemos. E falando a respeito disso, então, o meu foco aqui, como eu disse no início, né, não perdendo de vista o tema que nós estamos tratando, percebe como é rico esse assunto? Dá para falar de muita coisa, mas é o conceito de coração e a prática cristã. Como isso deve guiar também a forma como nós não só enxergamos a prática da teologia, que, como eu disse no início, é a ideia de piedade, é essa vida que nós levamos para Deus. Mas também a teologia prática, tudo aquilo que nós fazemos na igreja e fora da igreja. Pregação, evangelismo, missões, aconselhamento, a forma como nós lidamos uns com os outros. Com isso, veja, em primeiro lugar, vamos tratar dessa primeira parte. A prática da teologia, ou seja, a piedade, é uma vida vivida para Deus. Com isso, nós percebemos que Deus não se importa somente com aquilo que nós fazemos do ponto de vista externo. Deus, Ele quer o nosso coração. E esse é uma tentação que nós temos, inclusive, no meu caso aqui, aplicando a mim, que tem uma criancinha pequena, a minha esposa está grávida agora de mais uma menina, nós imaginamos, né, estamos prevendo. Existe um livro que foi escrito, ensinando a criança, como que é, baby? Pastoreando o coração da criança? Esse livro, ele fala sobre a tentação que nós pais temos, não é? Principalmente dentro da igreja, muitas vezes de focar simplesmente no comportamento. Pensa aí no momento que você trouxe sua criança para a igreja e ela começou a espernear, causar problema. E está no meio do louvor, aquele negócio, e aí os irmãos já ficam assim, E você também, né? E agora, o que eu vou fazer? É muito tentador para nós, né, corrigir simplesmente o comportamento dela e não entender que
assim, é óbvio que ela precisa aprender, mas a gente precisa tratar antes disso, é o coração dela, é ensinar no coração. Porque não basta só estar na igreja. E uma criança pode muito bem estar na igreja, muito bem comportada, mas dentro de si ela nunca tem entendido por que ela está ali. E ela crescer como uma criança, um adolescente, um jovem, depois se torna um adulto e passa a sua vida inteira na igreja, mas ela ainda assim não entendeu o motivo do qual ela, por exemplo, tem que deixar de fazer ou fazer alguma coisa. Não é simplesmente porque o pai não quer, mas é como nós vimos, fazer dobrar todo o pensamento, todo o coração cativo a Cristo. É levar essa pessoa a Cristo Jesus. Além disso, aplicando, por exemplo, nos nossos relacionamentos, nos nossos tratos uns com os outros. A Bíblia diz que, eu vou ler aqui um texto bíblico muito importante, Colossenses 3,17, você pode abrir aí? Um instante. Desculpa, versículo 16. Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A primeira parte é o foco. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e com isso vocês vão instruir uns aos outros mutuamente. Vocês vão se aconselhar. É prática da igreja a gente poder ajudar uns aos outros. É prática da igreja a gente ter esse trato uns com os outros, né? De compartilhar da vida e aconselhar e falar uns com os outros. Mas qual que é a base disso? É aquilo que eu acho? É a minha experiência? São úteis, não estou negando isso. A experiência é algo útil. Mas, sobretudo, o texto bíblico demonstra como é importante que habite em nosso coração a palavra de Deus. Que nós sejamos encharcados da Bíblia. Porque a Bíblia, ela traz para nós tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, em relação àquilo que Deus ele quis nos ensinar, que Deus, na sua soberania, na sua majestade, entendeu que fosse importante para nós. Não somente aquilo que é ensinado de forma clara, mas também é tudo aquilo que pode ser logicamente deduzido, interpretado, tirado, extraído da Bíblia. Serve para a nossa vida. Por isso o texto bíblico diz: habite ricamente a palavra de Deus em você. Além disso, tem um pastor, na verdade um teólogo, Charles Hodge, e ele disse a seguinte frase: a razão e a consciência podem transformar o comportamento, mas é somente a palavra de Deus que pode transformar o coração. Nesse aspecto, o seu conselho, as ideias, as muitas teorias, elas ajudam as pessoas, ajudam. Mas veja, se nós estamos tratando de coração, se você está partindo do pressuposto que o nosso coração é o principal alvo de Deus, aí está a virtude da Bíblia, o valor da palavra de Deus. A própria Bíblia vai se referir a si mesma, né? Vai dizer que ela é uma espada capaz de penetrar o mais íntimo do ser humano. Você lembra daquelas fortalezas que nós vimos em 2 Coríntios, capítulo 10, verso número 4 a 5? Que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, para destruir fortalezas. E vocês se lembram quando eu disse que o nosso coração é essa fortaleza? Pois é. Os nossos conselhos, as nossas muitas insistências, muitas vezes, né, não servem para mudar uma pessoa, para ajudar aquela pessoa. Mas a palavra de Deus ela é tão poderosa, meus irmãos, que como diz lá em Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso número 12, ela é capaz de penetrar ao mais íntimo do ser humano.
de dividir, né, a alma do espírito, diz ali o texto, juntas e medulas. Ela entra em toda a fortaleza do nosso ser, toda a proteção que o ser humano tem. E o ser humano ele é assim. Para que nós possamos viver uma vida para Deus, precisa de Deus destruir todas as nossas defesas. E tem alguns de nós que somos até mais firmes assim, né? Você vai aconselhar uma pessoa, a pessoa fala assim, olha, estou devendo 5 mil reais para fulano de tal. Ela não está contando que está devendo mais 10 mil para outro, mais 20 mil para não sei quem. A gente vai construindo as nossas defesas, né? A gente não é tão fácil assim para nós abrir o nosso coração para outra pessoa, não é? Porque de fato, a gente não sabe às vezes como a pessoa vai lidar com isso, né? Tem pessoas que às vezes abre-se o coração para ela, fala aquilo que está dentro de nós, a pessoa não age com lealdade, com bondade, às vezes espalha, mas a palavra de Deus ela lida com as sutilezas do nosso coração. Porque ela é profunda, ela possui tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Com isso, você percebe como não é em vão o estudo e o ensino da palavra de Deus. Vocês têm na igreja a pregação da palavra de forma expositiva, às vezes ensinando versículo a versículo, ali, texto a texto. Isso é porque o que ajuda, por exemplo, na nossa vida não é somente um versículo ou outro tirado de contexto, mas é a Bíblia inteira. Nós temos, por exemplo, textos bíblicos que falam a respeito de casamento. Mas para um casamento em bem, não são somente os textos bíblicos de casamento que vão ajudar ele. É necessário que aquela pessoa ela tenha no coração, como diz aqui, a Bíblia inteira. Lá do livro de Números, quando fala sobre confiança em Deus, ajuda no casamento, confiança em Deus, não ajuda? Não ajuda a resolver os dilemas? Quando o texto da Bíblia, ali no livro de Levítico, está colocando sobre como todo ser humano ele precisa de um mediador para estar diante de Deus, porque Deus é santo, a presença de Deus é santa, o homem é pecador. Isso gera em nós um sentimento de humildade, uma posição de humildade. Isso não ajuda nos nossos relacionamentos interpessoais, também de pai com filho, filho com pai, nosso relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido, ajuda. Toda a palavra de Deus, como diz, ela é rica, ela é poderosa, útil para o ensino, para a correção na justiça. Nós precisamos da Bíblia e a Bíblia inteira. Porque quando há vácuos, espaços no nosso coração da palavra de Deus, esses vácuos também vão se repercutir na nossa vida. Mas quando a Bíblia ela está ali encharcada no nosso coração, nós temos esperança para os momentos de dificuldade. Nós temos sabedoria para lidar com as questões difíceis. Nós temos uma palavra para dar para uma pessoa que está passando por um momento e a pessoa confiou a você. Não é o pastor, mas ela confiou a você, porque você é amiga dela, de pedir aquela ajuda, aquela orientação, e aí você se torna um instrumento de Deus na vida dela. Quando se você de repente vai pregar o Evangelho, você já sabe que quando você prega o Evangelho, há pessoas que vão ouvir e outras que vão rejeitar. Quando você testemunha a respeito de Jesus, você sabe, e o problema não é racional, é do coração. Mas você ainda assim é fiel a Deus, a Jesus Cristo, você ensina a palavra, você prega o Evangelho, sabendo que é Deus que transforma o coração. E que não se trata de você, não é com você, mas é com Deus mesmo, como nós vimos aqui. Isso nos ajuda em tudo, em tudo. A nossa prática sempre é voltada nesse sentido. Ajuda-nos a valorizar a palavra de Deus na leitura diária, em casa, com a família, no estudo da palavra de Deus na escola bíblica, enfim. Porque a palavra de Deus, ela é chamada na Bíblia como a espada do Espírito. Ela é, como o próprio Senhor Jesus Cristo, a semente. Uma semente que depois Pedro, na sua carta, vai dizer é uma semente incorruptível. É o meio pelo qual Deus usa para transformar o nosso coração. Mudar um coração de pedra em um coração de carne.
É o meio pelo qual Deus ele usa para santificar o nosso coração, ou seja, cada vez mais nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Com isso, meus irmãos, eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse estudo. Nós podemos ver aqui que Deus ele nos chama, por meio de Cristo, a viver uma vida para a glória dele. As nossas obras não são o meio pelo qual nós somos salvos, não. São as obras de Cristo, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Na cruz, a Bíblia diz que Jesus pagou o preço dos pecados de todos aqueles que nele creem. Nós podemos agora ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Nós fomos tirados daquela escravidão, daquele estado de morte e levados agora a um estado de vida. Temos vida eterna com Cristo Jesus. Mas Deus ele nos tira desse estado para que nós vivemos uma vida para a glória dele. Para que como igreja nós possamos aconselhar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Para que a gente possa levar o evangelho dele adiante e sermos instrumentos nas mãos dele. E aí você precisa se lembrar disso. Você tem um coração, ele não quer somente o seu serviço, embora o seu serviço seja importante. E como nós vimos aqui, né, a nossa irmã ali comentou, quem não vive para servir não serve para viver. Serviço é importante, mas é antes disso. Deus ele quer o seu coração. Deus quer o coração dos seus filhos. Que seus filhos sejam levados a Jesus Cristo. Que Jesus seja apresentado para eles, porque eles vão passar por dificuldades. Nós como pais não temos condições de guardá-los de todos os problemas. Mas eles precisam se lembrar que quando eles encontrarem aqueles problemas da vida deles e na individualidade deles, eles têm um caminho que é Jesus Cristo e eles vão saber se voltar para eles. Que todos os problemas na vida dos nossos filhos possam colocá-los de joelhos aos pés de Jesus, da mesma forma como é conosco. Que seja assim também conosco. Deus ele leva a nossa vida, né, de forma soberana por caminhos, ele dirige os nossos passos. E as dificuldades que nós temos, meus irmãos, servem para que nós nos coloquemos de joelho diante de Jesus. As dores, os sofrimentos. E ali, aos pés da cruz, nós possamos derramar o nosso coração diante dele. Ele possa tomar o nosso coração. E que seja assim com você também, tá bom? Obrigado pelo privilégio de compartilhar um pouco com você. Que Deus te abençoe. Vamos estar aí, né, também de noite. E aí a gente pode conversar também um pouco mais aqui no final da escola bíblica, tá bom? E, enfim.